Hi. Hi. I am on time. I am on time. Eu estou no horário. Good morning. I did it. I did it. What does it mean? O que quer dizer I did it? Eu consegui. I did it. I did it. Eu consegui. What? Being on time. Estar no horário. Why? Because I overslept. I overslept. Oversleep é dormir em excesso, passada a hora. O passado de sleep, dormir, lembra que começa com 3 S's. Sleep, não pode ser sleep, não pode ter esse izinho, né? Sleep, e corta bem no fim, e longo, sleep, dormir. Sleep well, durma bem. O passado de sleep, slept. I overslept. I overslept. Eu passei da hora, dormi demais. Not really. I didn't really sleep too much. But this evening, this night, I had my little adventure. Essa noite eu tive minha pequena aventura. Because we have a cat. Nós temos um gato. But I think somebody moved in the neighborhood. Somebody moved in the neighborhood. Alguém se mudou para a vizinhança with 2 male cats. Com 2 gatos machos, tá? Então, esse male é masculino. Usa-se em algumas profissões que você quer salientar que é homem. Por exemplo, enfermeira é geralmente feminino. Então, quando você quer dizer que é enfermeiro, você vai falar male nurse. Male nurse. Male nurse. So, somebody moved. Alguém se mudou into the neighborhood. Maybe with 2 male cats, com 2 gatos machos. And there was a big, noisy fight. There was, havia, passado de there is, there was a big, noisy fight. Fight é luta. E o que é noise? Nós. Barulho. Noise é barulho. E noisy, barulhento. There was a big, noisy fight. And in the neighborhood, o que quer dizer neighborhood? Na vizinhança, there is a hostel. There is a hostel. Existe, tem, there is a hostel, uma pousada. And exactly there are guests. Exatamente, tem hóspedes. Friday to Saturday, sexta para sábado. And the cats were there. And they're screaming. O que é scream? Gritando. Também podia ser yelling, berrando. Yelling and screaming and fighting very loud, muito alto. So, I got my flashlight and I got the hose. Olha, é com H, aí é mangueira, né? Hose, H-O-S-E. Esguicho, mangueira é hose. Por isso, quando uma pessoa se chama Rosa, em inglês é rose, tem de falar bem aquele R de Rio de Janeiro. Rose, né?
E como que é mangueira? Hose. I got the hose and the flashlight and I gave a shower to the cats. Eu dei um chuveiro nos gatos. And they stopped. They stopped. I went back to bed. I went back to bed. Voltei para a cama. After 1 hour, they started again. After 1 hour, they started again. But now closer to my home. Easier. It was easier. I could throw water from my terrace. Eu pude jogar água do meu terraço. And now they went away. They went away, and my cat came back totally wet. Meu gato voltou totalmente molhado. And finally, I went to bed about 4 o'clock, 4:30, às 4 horas, 4:30. Okay, this was my adventure. This was my adventure. Essa foi a minha aventura. That's why, é por isso, não se fala that's because, pode falar que vai ser compreendido. Tem gente que fala assim, tá? Mas como é o correto falar é por isso, that's why I overslept. I didn't hear the alarm clock. I didn't hear the alarm clock. Nem ouvi o despertador. But I have done everything. I have done. Eu tenho feito. Você vê, eu fiz tudo. Eu não falo hora, mês, dia, ocasião. Então, eu falo com have. I have done everything. I have done all my chores. I have done all my chores. Fiz todas as minhas tarefas. I fed, passado de feed. Você vê como é interessante? Quando tem a pronúncia sleep, passado de slept, dormir. Alimentar, feed, o passado fed. Você vê? Então, fica até sleep, slept, feed, fed. Vamos entender facilmente. Então, se relaciona uma palavra com, todo mundo já conhece assim, pet food, dog food, cat food. O que é? Comida de gato, de cachorro, de bichinho de estimação, né? Food, né? E também tem food truck, caminhão de comida, né? Temos food, é comida. Agora, você troca o U por um I longo. Feed. O que é isso agora? Alimentar. Alimentar. Feed the dog. Né? I feed the cats every day. Eu alimento os gatos todos os dias. And the monkeys. E os macaquinhos. And some birds. E alguns passarinhos. And some lizards. Lagartos grandes. Very big, very big. And 2 cotillas. Cotillas in English, you can also say cotillas. Né? And some other animals. E mais uns outros. So, I did my chores. Eu fiz as minhas tarefas. I fed the animals. Eu alimentei os animais. I had breakfast. I prepared my breakfast. Eu preparei meu café da manhã. I had breakfast. I made my bed. Arrumei minha cama. And I had a shower. And I washed my hair. So I did a lot of things, and mainly, principalmente, I am on time. I am on time. And I answered 3 email or 3 WhatsApp. I answered 3. Yes, I overslept, but I did all my chores. Fiz todas as minhas.
And I am on time. E eu estou no horário. Você, over, sempre dá uma ideia de acima, por cima, né? Você vê uma overdose, fala assim em português, uma overdose. É uma dose acima, em excesso, né? Então, por exemplo, vamos dizer, overpay, pagou demais. Né? Oversleep, dormiu demais. Overeat, comeu demais. Tá? Overdo, fazer em excesso, exagerou. Tá? Então, já vamos pegar, tem esse over, e sempre acima, por cima, né? Mas também assim, por cima, né? Assim é on, e assim é over, acima, né? Se você vai falar em cima da árvore, é on the tree. Pode ser, quando você não vê, está dentro do meio dos galhos e folhas, você pode até falar in the tree, tá? Isso é correto também, in the tree. On, uma pipa certamente vai estar on the tree, né? E um passarinho pode estar in the trees. Ou os meus macaquinhos podem estar in the tree, estão dentro, no meio dos galhos, das folhas, né? Agora, um gavião está voando, espiando os macaquinhos, né? Over, tá? O avião, over the house, tá? Mas os passarinhos sentam on the house, over, acima. Yes. Oh, how lovely. So many likes. Thank you. So many likes. Tantos likes já ganhei. Thank you. And so many good mornings. E tantos, so many. Tantos good mornings. Thank you. Okay, so let's go back to a very easy part. I think it is the easy part of English. Eu acho que a parte fácil de inglês, que você não precisa pensar no don't, doesn't, didn't, do, does, did. Não, você simplesmente fala not depois. Né? Por exemplo, I am, eu sou, eu estou. Tá? Por exemplo, I am hungry. Eu estou com fome. Como você vai falar, eu não estou com fome? I am not hungry. Só que esse I am, a gente quase nunca escuta, tá? Mas o not você vai ouvir bem com I am. Assim, I'm not hungry. I'm not hungry. I'm not Italian. Eu não sou italiana, né? I'm not Japanese. I'm not. I'm not going. Eu não estou indo, eu não vou. Como que se fala? Eu não vou. I'm not going. Tá? Aprende-se no curso que é I don't go. E é gramaticalmente correto, tá? Mas não se usa para falar, tá? Para falar, como você vai falar, eu não vou, I'm not going. I'm not going. I'm not going. Né? Então, esse I'm not going, você vai usar muito para o futuro. Assim, por exemplo, I'm not going to pay. Eu não vou pagar. Né? I'm not going to see. Eu não vou ver. Não, esse filme eu não vou ver. I'm not going to see. I'm not. Ok. We know it. Isso nós sabemos que eu não sou, eu não estou. I'm not. E, evidentemente, você não é, você não está. Como que vai ser? You are not. Mas como você escuta o I'm not, seja, como em português também se fala eu não estou, o que você vai ver? Eu não estou. Né? Também ninguém fala eu não estou. Então, em inglês acontece a mesma coisa. Né? Em vez de falar you are, né? Fala you're. Né? Então, tem dois jeitos. You're not. Né? Você não vai. You're not going. Mas você vê, eu pus agora muita ênfase no not.
Nós chamamos you aren't, mais usado o negativo. You are not, falamos you aren't, né? E esse you aren't, você usa tanto para o presente e para o futuro, como eu posso assim, you aren't Italian, você não é italiana, né? You aren't Russian, você não é russa, né? You aren't working tomorrow, você não está trabalhando amanhã, você vê, até já é o futuro. You aren't working here, você não está trabalhando aqui. You aren't living here, você não está morando aqui. Ok? Easy. You aren't. I'm not. You aren't. He is not. Como você vai ouvir? He isn't. He isn't here. Ele não está aqui. He isn't here. He isn't working today. Ele não está trabalhando hoje. He isn't Brazilian. Ele não é brasileiro. Né? He isn't from here. Ele não é daqui. He is from abroad. Ele é de fora. He isn't from here. He is from abroad. Então, esse is vai ficar isn't. Tanto no he como she isn't. She isn't. She isn't driving. Ela não dirige. Mas também pode usar no futuro. Só que daí você coloca uma palavrinha que indica o futuro. She isn't driving tomorrow. She isn't driving on the weekend. Okay? She isn't working on the weekend. Isn't. E mais usado, it isn't. It isn't se usa muito. Tanto se usa it is, que você vai ver it is, está. Quando em português se fala assim, é tarde. It's late. Você vai falar, não é tarde. It isn't late. It's all right. It's all right. It's all right. For me, it's all right. Para mim, está tudo bem. Né? Is it all right? Na pergunta. It isn't all right to park here. Não está tudo certo você estacionar aqui. It isn't right. Ou também pode ser não é permitido. It isn't allowed. Lembra? Allow, permitir. Já tivemos, tem gente que fala com licença, fala allow me. E o que é uma allowance? Uma permissão. Tá? Allowance é uma permissão. Né? Tá? So, it isn't allowed. It isn't allowed. Não é permitido. Né? Então, na pergunta, is it? Por exemplo, está calor? Is it hot? No, it isn't. It isn't raining. Como que você fala? Nossa, o computador parou. Não está funcionando. Ele não está funcionando. It isn't working. It isn't working. The computer isn't working. Então, já estamos bem acostumados. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. E, consequentemente, vai ser we aren't, nós não somos, né? Tá? We aren't from here, nós não somos daqui. We aren't from here, né? We aren't hungry, nós não estamos com fome, né? We aren't tired, nós não estamos. We aren't interested. Nós não estamos interessados, né? Tá? Que sempre escapa mais facilmente.
Interesting. O que é interesting? Interessante. Né? Então, as pessoas entendem, mas fica engraçado quando fala assim, I'm interesting in. Eu sou interessante em. I'm interested in. I'm interested in. I'm interested in seeing the room. Estou interessado em ver o quarto. Em português, fazer o apartamento no hotel, né? Em inglês, simplesmente fala, I'm interested in seeing the room. I'm interested in. Okay. I'm not interested in. Não estou interessada em. Né? Okay. The same thing. Né? They aren't, we aren't, they aren't. Né? No passado, I wasn't. Eu não estava lá. I wasn't there. Você pode falar I was not. Yeah? Mas você vai ouvir só I wasn't. I wasn't there. I wasn't working. Eu não estava dirigindo. Como você diz? Eu não estava dirigindo. I wasn't driving. Adair Nadi, is it correct to say, Adair, how would you say that? Adair, como que você diria isso? You are kidding. You are kidding. Or is a not, oh, I'm not. Is it correct to say, I'm not? Adair, look again. Look again. Is that what you want to ask? É isso que você quer dizer? Ou falta uma letrinha aí? Some likes are missing. Thank you, Paulo Ricardo. Good. Let me see, any question? So far, até aqui, até agora, so far, no question. Just a lot of good mornings. Monte de bom dias. Thank you. So, como que você fala assim? Eu não estava lá. I wasn't there. Eu não estava aqui. I wasn't here. You weren't here. You were not. You weren't here. You weren't here. You weren't here. You weren't driving. Você não estava dirigindo. You weren't helping. Você não estava. You weren't. You weren't. Então fica também. He wasn't. She wasn't. Aha. Now the cat is tired. Yeah. Had a fight last night. Teve uma luta ontem de noite. Now the cat is tired. Está cansado. So, também nós não estávamos. We weren't. They weren't. Pode falar we were not. They were not. Ok? No futuro, naquele futuro que você que dá muita certeza que você fala com will, tá? I will not pay. Eu não pagarei. Estou fazendo pé firme. Estou falando muito seriamente, por isso eu estou falando com will. Como que fica o will not? Fica won't. Won't, tá? Igual a pronúncia de don't, só que começa com W, tá? I won't pay. Não vou pagar, né? Ou eu não vou sair daqui sem, né? I won't leave. Né? Eu não vou te contar. I won't tell you. Você quer falar will not? Correto. Vai ser bem entendido. Só que quase nunca vai ouvir. Tá? Então, o will not fica won't igual em todas as pessoas. I won't, you won't, he won't, we won't, they won't. Né? The dog won't, the government won't, okay? All right?
will not. Mais usado é assim, I'm not going to, tá? Eu não vou pagar isso. Você fala assim, I'm not going to pay. É mais usado, né? Esse won't e will é muito impondo, muito forte, né? Agora, would é muito usado. E lembra que quando em português, em inglês nós usamos would, em português termina com iria, né? Lembra? I would like, eu gostaria. Pergunta, would you like? Você gostaria? Mas para que se usa esse eu gostaria, você gostaria? Para que se usa? Para falar o quê? Eu quero, você quer. Como você pergunta assim, quer entrar? Como você pergunta, quer entrar? Would you like to come in? Quer sentar? Would you like to sit down? Quer café? Quer. Como você vai falar esse quer? Would you like? Would you like some coffee? Would you like some water? Você quer dirigir? Would you like to drive? Agora, não. Eu vou dirigir, sai todo mundo daqui que eu vou dirigir. I want to drive. Eu quero, estou exigindo. Tá? I want. Olha, esse want, como é bem agudo. Eu quero, também é impondo. E como que é? Eu não irei, o futuro. I will not. I won't. A pronúncia é como igual do don't. Tá? Então, como fica will not? Won't. Né? Para fazer a diferença de I want, eu quero, mas também é impondo. Né? Então, vamos ainda separar, ainda vamos treinar separado. Some like some, thank you. I wouldn't. I would not. Né? Por exemplo, eu não pagaria. Como você diz, eu não pagaria. I wouldn't pay. Eu não iria. I wouldn't go. Eu não diria. I wouldn't tell. Isso quer dizer, eu não contaria, né? Eles usam, eu não contaria. I wouldn't tell. Né? Tá? Se usa de vez em quando também no passado, assim, ela não ia contar. Né? She wouldn't tell. She wouldn't tell. Né? Isso vamos depois pegar melhor como exemplos. Né? Ok? So far, so good. So far, so good. Até aqui tudo bem? Easy. It's easy. É fácil. Né? Will, would, you shouldn't. Você não deveria. You shouldn't have. Você não deveria ter feito despesa, comprado presente, né? De se dar esse trabalho. Você não deveria. You shouldn't. Né? Agora, como que é? Você não deveria fumar. Como você disse, você não deveria fumar. You shouldn't smoke. Você não deveria beber e dirigir. You shouldn't drink and drive. Você não deveria dirigir e digitar. Aliás, não é que não deveria, não deve, não pode. Mas vamos falar, ser gentil e falar, você não deveria dirigir e digitar. You shouldn't drive and text. Você vê? Text é texto de uma mensagem, de uma carta. Né? You shouldn't drive and text. He was texting. He was texting. Ele estava digitando. Né? So you shouldn't. You shouldn't. Você não deveria. Né? Shall é shall not. Assim, mas você vai só ouvir no inglês mais antigo. Viu? Hoje em dia é difícil. Por exemplo, we shall not do. Nós não
deveremos fazer, né? Então, shall not também, easy. Should not, shall not. Né? Cannot, could not. Tá? Então, por exemplo, could é o passado de can. Mas o que aconteceu? Está se usando esse could para tornar as frases mais polidas, mais gentis. Assim, can you help me? Pode me ajudar? Eu quero ser mais gentil. Could you help me? Você pode me dizer? Can you tell me? Você poderia me dizer? Could you tell me? Você vê, o can, o passado é could, mas não se pode usar para o passado, que de vez encaixa, até encaixa, mas é mais usado para ser polite. Então, para deixar a situação mais clara, a gente usa um sinônimo, uma frase que quer a mesma coisa, que é I can. Qual é o sinônimo? I am able to. Eu sou capaz de. Tá? Muita gente, em vez de falar can you, vão perguntar assim, are you able to? Are you able to? Então, no presente, você fala muito em cannot. Mas se você no passado quer falar, eu não pude, não foi capaz, não pude. Mas I wasn't able to. Tá? Eu não pude ir à sua festa. I wasn't able to come to your party. Você vê quando você vai na direção da pessoa, porque eu vou à sua festa. Em inglês, porque eu vou na direção da pessoa, eu venho à sua festa. Então você fala assim, eu não pude ir à sua festa. Se você falar, I couldn't go to your party, entende? Eu não pude ir, mas também eu não poderia ir na sua festa. I couldn't possibly. E não poderia de jeito nenhum. I couldn't possibly. Então, esse could not torna-se assim, poderia, em vez de ser o passado, pôde. Ok? Any question? Any question? Jennifer Ferreira. You make me smile. You make me smile. Você me faz sorrir. João Pedro. Thank you, thank you. Good. I'm happy if I can be of use. Fico feliz se pode ser útil o que eu faço. I'm happy. I'm happy when you let me know. I'm happy when you let me know. You let me know. Você me deixa saber. Você me informa, você me comunica. Né? Comunicar, informar. Em inglês se costuma dizer muito deixar saber. Eu te informo. I let you know. I let you know. Ok. So far, so good. Tá? Então, estamos nos familiarizando. Shouldn't, couldn't, will not, won't, am not, I'm not, aren't, isn't, wasn't, weren't, may not, não tem licença, né? You may not park here, não tem licença para estacionar aqui. You may not park here. In England, you may not drive, na Inglaterra você não pode dirigir, on the right side. You may not, não tem licença, não pode. You may not, ok? All right? Então, may not também é fácil. O passado de may é might, também ficaria might not. Mas quando se sabe uma vez do presente, automaticamente se acerta no passado. Né? Ok, I think that's it. Familiarizamos assim
mais ou menos com todos. Most used, mais usados. There is, there are. Há, existe. Há, existe. There is, there are. Tá? No passado, there isn't, there aren't. Isso é fácil porque já... Mas no passado, there wasn't, there weren't. There wasn't, there weren't. Né? No futuro, there will not be, there won't be. We are going to practice in a moment. If you please excuse me for a moment. If you please excuse me for a moment. Se vocês me dão licença, minuto. There is a cat. She chooses the time. Tem uma gata que escolhe a hora. When she sees I am live, she cries to open a door. There is another door open, but I close one door and I leave one door open. Eu fecho uma porta e deixo a outra aberta. Mas essa que eu deixo aberta, ela tem de ir para um terraço e descer uma escada. E a outra, como a casa está num barranco, ela sai e está imediatamente na terra. Mas eu não gosto de deixar aberta porque também nós temos cobras, lagartos, assim. Isso que é igual ao chão, os bichos entram facilmente. Então, essa porta eu sempre fecho. Ela quer sair por essa. So, if you excuse me for a moment. Sorry. I am back. Thank you. Let's practice a lot. There is, there are. There was, there were. There will be. There is going to be. Okay? Let me see. Ed Wilson is extremely useful, your English class. I really appreciate it. Thank you so much. I thank you for letting me know. I thank you for letting me know. Eu agradeço você por me deixar saber. Thank you. It will, so no problem. I think I heard a kitten. Yes, it's me. You have good ears. You have got good ears. Você tem boa orelha, bom ouvido. The kitten, yes, the kitten, yeah. All right, so how do you say? Quando tem uma coisa num lugar. Não é aquele ter, possuir uma coisa. Não, quando tem, existe uma coisa num lugar. Esse tem muito usado e que se acostumem, porque é um coringa que uma hora que vocês não sabem o que falar, vocês falam esse there is. Por exemplo, tem um problema. Em inglês, você pode falar assim, there is an issue, uma questão. Or there is a situation. Tem uma situação, porque problem é muito sério em inglês. Tem uma palavra, é uma conotação muito negativa, tá? Então, você pode falar, no problem. Porque não tem nada de sério, de problema sério. Pode falar no problem, mas falar que chamar uma coisa de problem já está
potencializando a negatividade, tá? Então, quando tem um problema, né? Como nós estamos falando, there is an issue, uma questão, é I-S-S-U-E. Por que foi falar como se escreve, né? Escreve tão diferente do que fala, mas fala issue, 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 issue. Ou que é mais fácil, there is a situation, we have a situation here with a cat. Nós temos uma situação aqui com a gata. Né? We have a situation here. Okay, situation. Where was I? Where was I? Onde eu estava? Ok. There is no. Fala-se muito, como there is, se fala-se muito no, que é nenhum. Tá? Vai se usar mais no do que not. Tá? Por exemplo, não há tempo. Como que você diria não há tempo? Ronildo, does your puppy speak English? I guess one does. Uma gata, very intelligent, she understands. With this cat here, I speak cat language. You know what is cat language? I do like this. I speak cat language. Okay, Ronildo Lins. So, there is no. Como se fala, não há tempo. There is no time. Não tem problema. There is no problem. Você vê, esse no, você usa diretamente porque ele já tem um embutido. No quer dizer nenhum, nenhuma. Por isso você fala assim, no idea. Nenhuma ideia. I have no idea. Você não fala, I have no an idea. The idea, não, porque já está embutido. No, quer dizer, nem um. Então, como você fala, não tem tempo nenhum. Não tem tempo. There is no time. There is no problem. Não tinha vaga. Não tinha no sentido que não havia. Né? Ninguém possuía. Né? Então, there was no vacancy. There was no vacancy. E se for no plural? There were no vacancy. Você quer falar com not? Vai ser entendido perfeitamente. Também é correto. Daí geralmente, there was not a vacancy. There wasn't a vacancy. Quando você fala o not, você vai falar o a. Quando você fala o no, você não fala o a, porque já está embutido no no. No já quer dizer nenhuma. Né? Então, there was no vacancy. There was not one vacancy. Não havia uma vaga. There wasn't one vacancy. Many ways are correct. Muitos jeitos são corretos. Né? Quando eu dou os exemplos, você talvez anota ou fala assim, eu acho que eu vou usar essa frase. Aquela que fica mais fácil para você, mais conveniente, você vai usar para falar. Mas você vai compreender todas. Mas falar só precisa saber um jeito, ok? There is no time. Yeah. Is that correct? Perfect. I love cats, teacher. My God, you have 5 cats. Do you live in a house or an apartment? Do you live in a house or in an apartment? Qual é o e-mail da teacher Juliana? I'm going to write it here. It is Julie WM 51 @ gmail.com. Well, I think that's it.
Yes. Good. So, questions we ask. Usually, we don't ask negative questions in English. Tá? Não sei porquê, mas muito pouco se usa falar pergunta em inglês negativa, tá? Então, isn't there? Isn't there? Wasn't there? Weren't there? Weren't there? Wasn't there? Né? Agora, no futuro, o there will not be, não vai haver reunião, de jeito nenhum. There will not be. Como você vai falar esse will not? Lembra? Com a mesma pronúncia do don't. There won't be a meeting. Não vai haver voo. There won't be a flight. Muitas vezes fala assim, qualquer voo. There won't be any flight. There won't be any flight. Então, quando você fala algum ou alguma, depois com o no ou com o not, com o no você não vai falar, vai ser any. Né? Se você fala some é algum. E any é qualquer um. Então, com negativo, geralmente a gente fala any. Né? There won't be any flight. Não vai ter voo algum. Né? There won't be any meeting. Não vai ter reunião nenhuma. Né? Ok? There won't be time. Não haverá tempo. There won't be vacancies. Não haverá vagas. There won't be. There won't be. Você também pode falar assim, there will be no vacancy. There will be no meeting. Se você fala will, você pode falar depois no, nenhum. Tá? Choose, escolha. Choose, é como sapato shoes, mas você fala como um T antes. Choose what is more convenient for you. Né? Escolhe qual é mais conveniente para você falar. Doris Azevedo. There is or have poderia explicar mais a diferença no sentido de ter. Yes, Doris. Good suggestion. Now, I learned more here than in my 10 years studying environment. Thank you, Ma. Mas você vai fazer bom uso também aquilo que você aprendeu lá. Não foi perdido. É que está meio diferente, mas vai aproveitar também. It's me. These classes' lives are very rich in content. Each class is like a prize. Thank you. I feel so honored. No, let me see. Hello? Jules Kelly mais. Muitíssimo obrigada. Grandiosa teacher Elisabeth. Admiração infinita. Thank you. I feel so good. I feel so good. I feel so good. Eu me sinto tão bem. Você vê, I feel well. Eu me sinto bem de saúde. Né? I feel good. É uma boa sensação. I feel good. I feel good. Thank you. Thank you. Well, you have made my day. Já fizeram meu dia. And my week. E a minha semana. Já alegraram meu dia e a semana. And good for my health. Good for my health. Very good for my health. Thank you. Okay. So, dear. Se acostumam muito, se familiarizam bastante com there is, there are. No passado, there was, there were. No futuro, there's going to be.
Vai ter um jogo hoje de noite. There's going to be a party, a game. There's going to be a game tonight. There's going to be a game. There's going to be a game. Gente, se vocês falam tonight, nem precisa falar. There is a game tonight. Como em português, tem jogo hoje de noite. Mas, se a gente não, olha, vai ter jogo. Eu não falei hoje de noite, amanhã, não dei um tempo. Tá? Então, eu falo no futuro. Em inglês é a mesma coisa. Vai ter jogo sim. Tá? Então, there's going to be a game. There's going to be a game. Eu posso falar, there's going to be a game tonight, tomorrow. Posso, nada demais. Mas, se eu falo, there's going to be, já é futuro, ou se eu falo somente tonight, tomorrow, é futuro suficiente. Fazer there is a game, como em português, tem um jogo amanhã. Tem um jogo daqui a um ano. Ninguém te fala, terá um jogo daqui a um ano. Vai ter um jogo daqui a um ano. Né? Então, listen, escutem e fazem, puxa, muitos jeitos são certos, sabe? Nós não podemos culpar os professores que eles não tinham o que transmitir, eles não conheciam todo o inglês. Naquele tempo que eles estudaram, não tinha internet. Muitas vezes tem gente que estudou, não tinha nem gravador, né? A única coisa que dava para ouvir em inglês eram uns discos, né, de música, né? Ou no cinema, senão você não tinha chance de ouvir em inglês. E só se aprende ouvindo. Mas hoje nós temos chance de ouvir e de vez em quando você escuta uma música inteirinha, mas fica uma frase. Valeu. Let me see what's the time. 10:52. Okay. So, the important thing today, a coisa importante hoje foi que quando tem esses verbos, que nós já nos familiarizamos um pouquinho, nós não precisamos usar don't, doesn't, didn't, tá? Tudo vai o not diretamente, tá? E o que nos mais convém familiarizar é o quê? There is no, there are no, there was no, there were no, né? Mas como que fala? There wasn't, there weren't, there isn't, there aren't, there isn't going to be, o will not be, como fica o will not be? There won't be, there won't be. So, in a song, numa música, você escuta there is, there was, there are, there. Né? Faz um pouquinho de... Por que eles falam aqui? Porque tem uma coisa, mas tem num lugar. Não é que uma pessoa tem, que alguém me pediu explicar melhor essa diferença. Né? Não é que uma pessoa possui, ou o país possui, o computador possui. Não, ninguém possui nada. A coisa existe. Né? Tem um bom restaurante aqui perto. Eu não estou falando quem possui, quem tem. Eu só falo que existe. Você vê? Esse tem um bom restaurante, só quer dizer que tem, que existe. Tem tempo. Existe o tempo. Eu não estou falando que é você que tem o tempo, nem eu, nem o vizinho. Eu só falo que existe tempo. Vou falar que there is time. Sabe? Como ninguém possui. Tá? Falando em possuir, quando se possui uma coisa, o mais correto é falar have got. Tá? Você só fala have, também vai ser entendido. Às vezes tem um pouquinho de diferença entre have got e have. Have got certamente quer indicar que é posse. Mas have got também se usa para outras coisas. Mas quando você fala, se eu falo assim, I have got a car, eu quis dizer, eu sou dona do carro, eu possuo o carro. Se eu falo, I have a car, eu falo que eu estou com um carro. Talvez emprestado, alugado, roubado, seja lá o quê. Não
necessariamente não é meu. Quando eu falo I have, eu estou. Então, eu dou de exemplo assim aquela frase. I have got a car. O que eu falei? Eu sou dona do carro, eu tenho o carro, é meu. But today I have a rent car. Se eu falar assim, but today I have got a rent car, vai ser bem entendido. Tem gente que fala assim, não faz a diferença. Mas só para vocês perceberem, porque eu vi isso com passaporte. Tá? Em algum lugar queria um documento e pergunta assim, do you have the passport? Do you have the passport? Ele queria saber o quê? Você está com o passaporte. Se ele queria saber, você possui um passaporte? Ele talvez teria perguntado, have you got a passport? Mas ele fala, do you have? A mesma coisa, você tem troco? Do you have change? Tá? Você tem tempo? Do you have time? É a forma correta. Tá? Não é respeitado. Tá? É como em português. Em português eu posso falar assim, você tem tempo? Eu posso falar, você está com tempo. Então, em inglês, eu falo, have you got time? Do you have time? Os dois são corretos. Tá? Have you got change? Você possui troco? Ou você está com troco? Do you have change? Have you got change? Tá? Have, nós vamos treinar muito, é a coisa mais complexa. Em inglês é have. Tá? Então, nós vamos em suaves prestações, pedacinho por pedacinho, tá? Então, você tanto pode falar I have got como I have. Mas se você quer destacar que é posse, então quando eu falo para vocês assistirem Muzzy, aquele desenho Muzzy, que é Muzzy, BBC 1/6. Isso é importante. Depois pode continuar, né? Aí vocês depois continuam 2/6, mas é a sequência, porque tem muitos Muzzies, né? Mas é bom seguir a sequência. Também pode ser, assim, o título pode ser Muzzy in Gondoland. Muzzy in Gondoland, mas também 1/6. 2/6. 3/6. Importante que sigam essa sequência, tá? O que vocês vão ver na primeira? O rei, ele mostra primeiro, se apresenta, que é muito costume quando você vai conversar com alguém. Em inglês, a gente se apresentar. Ele se apresenta primeiro, mas depois ele mostra que ele tem. E ele mostra que ele tem um jardim. E ele vai fazer, I've got a garden. I've got a garden. Aí ele vai mostrar todas as frutas que ele tem. I've got grapes, eu tenho uvas. I've got peaches, eu tenho pêssegos. Depois a princesa pede uma rosa para o jardineiro dá uma rosa para ela coloca no cabelo, assim, olha no espelho, e ela fala, look, I have got a rose. Eu possuo uma rosa. Né? Depois ela mostra mais, I've got a bag, eu tenho uma bolsa. I've got a map, eu tenho um mapa. I've got a hamburger, eu tenho hambúrguer, eu tenho pêssego, uvas, ameixas, né? Tá? E o jardineiro fala o quê? I've got a motorbike, eu tenho uma motocicleta. Né? Então, assim, é tudo coisa que eles possuem. Enquanto, mais adiante vocês vão ver que tem um homenzinho que anda de bicicleta, tudo transpirando, ele chega numa mulher e fala assim, I'm thirsty. Thirsty, eu estou com sede, você vê, é igual de número 30, só que tem o S, 30 é 30. E como é com sede? Thirsty. E a mulher fala assim, tome uma bebida. Como que ela vai assim? Have a drink. Você vê? Agora se usa o have outra vez. Em português fala, tome uma
Em inglês, tenha. Como você fala, tenha um bom dia. Have a good day. Have a drink. Né? Aí ele fala assim, I'm hungry. Ele fala, have a sandwich. Ou have a hamburger, uma coisa, né? Aí ele fala assim, I'm cold. Eu estou com frio. Ele vai, have a sweater. Pegue um agasalho. Né? I'm tired. Eu estou cansado. Descanse. Como que ele vai falar descanse? Tenha um descanso. Have a rest. Have a rest. Então, nós vamos ouvir frases e nós vamos aprender algumas frases. Descansar. Have a rest. Have a rest. Have a rest. Tome uma aguinha. Have some water. Have some water. Ouvindo, e por isso o mas é bom, porque ele mostra a ocasião, a situação. Então, ninguém precisa traduzir que você vai chegar à conclusão, tá? Então, convém assistir mais. Maria Trindade, I like these classes because we can participate in teachers' daily life. Thank you. Ma, I will show to my students this video. Mazi, yes, yes. And you see, and you call the attention, chama a atenção, veja, em inglês, se você quer puxar conversa com alguém, faz como o rei, primeiro se apresenta, né? Tá? E tem algumas coisas que você vai perceber que não explicam, mas você começa a deduzir, tá? Como, por exemplo, o have got e depois o have. Ok? Good. Thank you. Obrigada por nos ensinar inglês, Ribeiro. Thank you. Mas em Gozolândia, o outro não tinha posto assim, tá? Ou põe esse, ou o título que eu pus lá em cima, gente, porque eu creio que o dono do Mazi não é ele que coloca. Então, tem muita gente que coloca, daí é tirado, aí é colocado outra vez, aí é tirado, colocado outra vez. Então, de vez em quando a notícia aparece, você não acha no YouTube, procura no Google, você não acha num nome, você vai achar em russo, em árabe, em alemão, até você achar em inglês. Vale a pena, ok? Relax, não precisa memorizar, não faz esforço para decorar, só deixa se impressionar, só deixa cair no ouvido e na memória. Só isso, relax, fique à vontade, fazendo uma coisa, ou como eu falo, senta, põe os pés na mesa, tá? E escuta, nada de anotação, decorar, memorizar, só dá chance aos ouvidos, como você deu, como nenezinha, quando ela era pequenininho, você só escutou e aprendeu a falar português perfeitamente, não foi? That's the natural way. É o jeito natural. It works. Funciona. Ok. 11:40, 11:40, I will be back. I will be back. I will be back. I'll be back. Eu estarei de volta with English Live for intermediate and advanced, para intermediários e adiantados. I continue with, I think, a very interesting and important subject. I think, interesting and important subject. Eu acho que é um assunto interessante e importante. Tá? É como você quer que sua vida muda, você quer ganhar mais dinheiro, ter melhores relacionamentos, ter melhor saúde, seu sistema imunológico funcionar, o que você tem de... Você quer que sua vida mude, o que é a primeira coisa que a gente tem de mudar? E eles explicam o quê? O que nos deixa doente, comprovadamente, hoje em dia se sabe que são as emoções. De onde vêm as emoções? Dos nossos pensamentos. Então, o que convém? A gente observar a si mesmo, observar
os pensamentos. Foi medido em universidades e cientificamente, o ser humano normal tem 75% a 80% de pensamentos ruins e negativos. Essa é a natureza. Tá? Agora, a gente ainda recebe notícia mal. Alguém conta coisa ruim. Daqui a pouco só temos pensamentos ruins. O que eles vão causar? Emoções ruins. O que causam emoções ruins? Doenças, abaixa o sistema imunológico, a gente tem menos sucesso, relacionamento. Então, esse artigo pelo Dr. Joe Dispenza, ele mostra como ele teve sucesso, ele de mudar de pensar, ele sarou de 6 vértebras quebradas, ele sarou por causa do pensamento, tá? Porque mudou o pensamento. Não foi fácil ele descobrir, não foi fácil ele fazer, e não é fácil ele ensinar aos outros, mas ele está ensinando, e ele ensina no grupo primeiro de 20 pessoas, depois de 200, e depois de 2.000. E ele faz isso com todos os testes antes, exame de sangue, eletroencefalo, eletrocardiograma, antes e depois. Ele faz 1 semana de tratamento, de ter pensamentos bons, e faz os exames depois. E tem havido curas, só com 1 semana de pensamento bons e não pensamento ruins. É isso que ele transmite num vídeo muito prolongado e detalhado. Eu estou dando esse vídeo, porque existem outros que está encurtado, mas aí não tem um monte de detalhes que exatamente são importantes, tá? Então, não é todo mundo que gosta, mas eu sei que tem gente aqui que teve bom aproveitamento, porque hoje é a 4ª aula que eu dou a respeito desse assunto, e tem gente que, de fato, fez diferença, como fez diferença na minha vida, tá? E em algumas pessoas que eu vi. Okay? Not easy, tá? Você quer mudar a sua vida? Muda você. Eu quero mudar a minha vida? Eu tenho de mudar. Ninguém vem lá de fora e vai mudar a minha vida, a não ser eu. How? Como? That's the question. Eis a questão. Ok? All right. E se vocês não assistirem hoje às 11h40, fica no YouTube, tá? Toda frase é falada em inglês, eu traduzo para o português. E mais o que eu faço? Quando tem expressões úteis, nós treinamos inglês. O primeiro ponto é a gente treinar inglês. Segundo, junto com o inglês, transmitir alguma coisa útil. Ok? Ok, that's it. See you. Vejo vocês. Thank you. Thank you for the likes and everything. Maria Michelin, thank you. Thank you, Mary, Ma, everybody. I hope to see you next Saturday. Espero ver vocês no próximo sábado, or at live 11:40, today or on YouTube. Hoje ou qualquer hora no YouTube. Eu acredito que vale a pena, mesmo quem não entende muito inglês, mas como toda frase de inglês é traduzida para o português, pegar essa nova forma de progredir na vida e ter saúde. Thank you. Bye bye.